Que alegria poder estar com vocês. Realmente uma experiência muito gostosa, muito boa, né? Congregar e conhecer uma parte a mais dessa família, né? Que é a família do Senhor. A gente tem tantos irmãos, né? E quando a gente chega num lugar pela primeira vez e encontra crente, é fantástico, né? Parece que a gente já se conhece é o mesmo sangue, né? Sangue de Jesus que corre em nossas veias. E eu tenho por hábito no domingo, especialmente num momento como esse, né? De louvor, de poder abrir o pulmão e cantar, de lembrar daqueles irmãos nossos que não têm essa liberdade, que estão lá sendo perseguidos, que louvam ao Senhor só mexendo os lábios, porque se falarem um pouco mais alto, né, podem ser até perseguidos e assassinados. Também são filhos de Deus, também são irmãos nossos. Especialmente no domingo, para mim isso é tão significativo. A gente tem toda a liberdade, a gente tem todo esse prazer de poder vir à igreja sem ninguém nos impedir. Estava contando para o pastor que quando estava a caminho daqui, eu vi uma senhora saindo de uma casa com a Bíblia embaixo da mão, embaixo do braço, não é assim, a Bíblia na mão. Nossa identidade. A gente deve aproveitar isso, incentivar os nossos queridos, né, a desfrutarem desse privilégio que nós temos. Como é bom poder estar na casa do Senhor, nos abraçarmos, né, cantarmos bem alto e podermos desfrutar de tudo isso. Bem, além de ser membro da primeira igreja batista em Curitiba, como foi já para o pastor de manhã, eu sou daquela classe de membros turistas. De vez em quando eu estou no culto lá, porque eu estou aqui hoje, né? De noite eu vou estar em outra igreja aqui em Campo Grande, domingo que vem vou estar em outras duas igrejas aqui ainda em Campo Grande. Depois, no final do mês, no último domingo do mês, vou estar aqui no retiro de homens lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Porque o nosso trabalho, o meu trabalho, que é dentro da Rádio Transmundial. Alguém já ouviu falar da Rádio Transmundial? Vou pedir um minuto, pastor, para os crentes poderem mexer no celular durante o culto aqui, tá? Entra na sua loja lá, no seu celular, no Apple Store ou no Google Play, e procura RTM Brasil. RTM, Rádio Transmundial. E aí você pode baixar. Você vai ter, ao meu ver, a melhor programação evangélica do Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana. RTM Brasil, é um azulzinho, né? Qualquer coisa, depois a gente pode ajudar a achar também, tá? Tem programa para jovens, tem programa para os homens, tem programa para as mulheres, tem estudo bíblico, tem notícias sobre missões, sobre os trabalhos missionários. É fantástico. E um dos departamentos da rádio é o Ministério de Homens. E esse Ministério de Homens está sob minha responsabilidade.
E o Ministério de Homens, ele trabalha em 3 frentes, né, em 3 áreas. Um é o calendário de oração. Nós temos um calendário de oração que é publicado todos os meses, e para cada dia do mês nós temos um motivo de oração para os homens. E eu publico lá no meu status do WhatsApp, tem uma lista de transmissão onde eu mando todos os dias esse motivo de oração. Se vocês quiserem, eu posso incluir alguém aqui que depois redistribui para a igreja também. Nós temos a programação, nós temos um podcast, Chamados à Vitória. É um nome voltado para os homens. Trabalha vários temas sobre aquilo que envolve a vida do homem, não só espiritual, mas também daquilo que diz a respeito do nosso dia a dia. E a terceira área, que é a que mais me traz aqui nessa semana, é o curso de discipulado, Cada Homem um Guerreiro. São 4 livros que a gente estuda em grupos pequenos de homens, tipo IPGM, né? Alguma coisa nesse sentido. Se reúnem semanalmente, grupos de 4, 5, 6 homens, vão estudando cada semana um capítulo desse material, justamente para se tornarem os guerreiros que Deus sempre quis que os homens fossem. Por que guerreiros? Tem homem aqui que é casado? Bem, né? Se não tem problema no casamento, certo? Estou querendo, né? Vou perguntar para as mulheres. Tem. O homem tem dinheiro, pouco ou muito, o que fazer com ele? Como lidar com o dinheiro? Tem tentações na área moral, sexual, né? Tem tempos difíceis, talvez um acidente, uma doença na família, um desemprego ou alguma coisa assim. Como é que a gente enfrenta isso? Tem filhos, adolescentes, né? Como é que a gente lida com essa questão do relacionamento do pai com os filhos? Uma das coisas que nessa área nos chama muita atenção é que a gente aprende que o primeiro responsável pela criação dos filhos é o pai, não a mãe. E que a autoimagem dos filhos é desenvolvida, é criada a partir da visão que o pai tem do filho. Quer um exemplo? O menino é um pouco travesso, né? Ou a menina, e o pai diz: seu moleque, você não vai ser nada na vida. Já viu isso? Ele vai crescer com o que na cabeça? Ele não vai ser nada. Então você vai na reunião dos professores, pais, né, professores da escola. Ah, seu menino é isso, seu filho é aquilo e tal. Mas a raiz está lá. Então esse material, ele começa a trabalhar, primeiramente, o andar do homem com Deus. Livro 1. Ou seja, como eu faço a minha hora devocional? Como é que eu pego na Bíblia, abro um texto e posso ver Deus falando, ouvir Deus falando comigo? Memorização de versículos.
Os homens aqui, alguém pode me citar 5 versículos sobre casamento? Assim, aqui nós aprendemos 5 versículos bíblicos sobre filhos, sobre estudo bíblico, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre... Por quê? Porque na hora da tentação, a palavra que estiver em nosso coração e nossa mente vai nos ajudar a vencer tudo isso. Certo? E a vida de oração, livro 1. O livro 2 vai falar sobre casamento e criação de filhos. É bem prático. Bem prático. Qual é o meu papel como marido? Como é que eu cuido da minha esposa? Como é que eu assumo a responsabilidade do casamento? Como é que eu entendo meus filhos e crio eles no caminho do Senhor? E até levo eles a Jesus. O último capítulo fala sobre isso. Livro 3. Dinheiro, sexo, trabalho, tempos difíceis e fazendo a sua vida valer a pena. De que forma eu, como homem, vou deixar marcas da eternidade na vida da minha esposa, dos meus filhos e daqueles que convivem comigo? Livro 3. Fantástico. E o livro 4. Esse veio agora mais recente. Cada homem é um guerreiro puro. A capa já é branca, né? Já indicando isso. É o mais grosso de todos. É o manual de como vencer o vício da pornografia, que hoje nós entendemos é o maior mal na sociedade e na igreja. Nós estamos calculando, estamos trabalhando com números assustadores. De cada 10 homens na igreja, pelo menos 8 estão envolvidos com pornografia. E 7 de cada 10 mulheres. Não é só um problema dos homens. 56%, 60% dos casamentos que quebram e acabam em divórcio têm a sua origem na pornografia. Eu estou tratando um casal que eu casei há 3 anos atrás. E que agora, uma semana antes do Natal, me disseram, estamos separando, porque ele era viciado em pornografia. 2 filhos. Temos que reagir. Temos que fazer alguma coisa. E aí vem um convite, né? Eu vou passar essa semana aqui em Campo Grande. Passei para o pastor toda a programação da semana. Amanhã à noite, terça à noite, sexta-feira à noite, no sábado, nós vamos ter 4 reuniões em igrejas diferentes, onde eu vou explanar direitinho como funciona esse curso. E eu quero, com licença do pastor, que vai estar de férias. Aí vocês podem ir tranquilamente, ele não vai ficar sabendo que vocês foram lá, na outra igreja, né? Para ouvir como a gente aplica esse curso. Aí quando ele voltar de férias, vocês vão dizer, pastor, nós temos que fazer isso aqui na igreja também. Pode ser, pastor? É um desafio aí, né? Realmente, para a gente poder mudar isso. A minha experiência tem sido a seguinte, nos últimos anos, 2, 3 anos especialmente. Deus está fazendo um avivamento no meio dos homens no nosso país. Aleluia. Os homens estão procurando, porque a sociedade está por aqui, com tudo que está acontecendo. E Deus está reagindo a isso. Eu tenho recebido muitos contatos, né, de homens que me ligam, ou escrevem, mandam e-mail, WhatsApp. E a história é a mesma. Sabe qual é a história? Deus tem me acordado às 3 da manhã para orar pelos homens da igreja. Começa assim.
Aí ele está orando e Deus toca no coração dele: faz alguma coisa pelos homens da igreja. Fazer o quê? Ele está orando. Deus me mostra alguma coisa. Ele vai no Google, vai na internet, procura homens, trabalho de homens, discipulado de homens. Cai no site da Rádio Transmundial, encontra o material e me contato. E diz: pastor, nos ajuda a usar esse negócio. Se fosse, o pastor me conhece, eu liguei lá, fala com o Luiz. Aí eu falo para o Jonas lá, e ele vai e liga para o pastor Luiz. Não, é gente que não se conhece. É lá do Rio Grande do Sul, é lá do Ceará, é de todos os cantos do Brasil. Gente com a mesma história, sabe? Parece que recebe o mesmo script e ligam e leem a mesma coisa. Conhece aquela história entre os árabes, do homem branco, da visão do homem branco? As pessoas se convertem porque sonham com Jesus. Deus está fazendo isso com os homens do Brasil, levantando homens de madrugada para orar pelos homens da igreja, para que Deus faça alguma coisa no meio deles. E pela graça e bondade de Deus, nós temos esse material que nos ajuda nesse propósito. Não é por causa do material, é porque Deus quer colocar o homem de volta no seu lugar. Aleluia. A sociedade tem trabalhado, governos têm trabalhado para desestabilizar, para tirar o homem do seu lugar. E tirando o homem do seu lugar, na sua função, a sociedade desfalece. O exemplo que eu uso é o seguinte: esse relógio aqui eu não posso usar como exemplo para isso, mas se tem um relógio mecânico, os relógios antigos de engrenagem, se você tirar a menor engrenagem de dentro do relógio, ele vai te dar um horário totalmente errado ou não funciona mais. É isso que o diabo tem feito no meio das nossas famílias. Eu tenho dito, tem banalizado o homem. E isso é muito ruim, porque você vai no shopping, você vê aqueles grupos de adolescentes rebeldes. Eles dizem que não são rebeldes, mas a gente vê que são. Por quê? Falta o pai na casa. Eu trabalhei na área social como capelão muitos anos, atendendo crianças de 4, 5 anos, igual essa menininha bonita aqui, mas que tem uma bisavó de 45 anos. E nenhuma dessas gerações o marido está em casa, ou o homem está em casa. Essa é a nossa sociedade. E nós precisamos, como povo de Deus, assumir a coragem de reagir a isso. E nós temos as ferramentas, temos a palavra de Deus, e temos ferramentas que Deus coloca em nossas mãos para podermos reagir a isso. Uma experiência apenas para exemplificar isso. Novembro do ano passado, eu estou numa igreja participando da formatura de guerreiros. E depois que eles terminam os 3 livros principais, os 3 livros básicos, a igreja pode fazer uma formatura, entregar um certificado, e aí já multiplica, já chama outros homens para entrarem nesse processo. E naquele culto de formatura, eles tinham gravado alguns testemunhos de esposas de guerreiros. Guerreiros que chamam desses homens que fizeram o curso.
Já é uma marca. Né? E aí colocaram no telão essas entrevistas com essas irmãs. Uma delas começa dizendo assim: meu nome é fulano de tal, sou casada com fulano há 21 anos. 20 anos de deserto. Se vocês forem numa das reuniões agora durante a semana, eu vou colocar esse vídeo lá, eu tenho ele comigo. 20 anos de deserto. Eu perguntei para minha filha, eu comentei com minha filha que eu tinha vontade de me separar do pai dela. E ela disse: mãe, é o que eu mais quero. Porque nada funcionava em nossa casa. E ela diz assim: no último minuto da prorrogação, meu marido entrou por causa do meu guerreiro. E esse ano nós temos começado a viver o céu. Aleluia. Eu me arrepiar. 21 anos vivendo no deserto. E aí a palavra de Deus entra no coração do homem. E ela ainda diz assim: na segunda semana eu já comecei a ver diferença. Só o Espírito Santo mesmo. Se você acreditar que esse material faz milagres, você está errado. Esse material é apenas uma ferramenta. Ele leva para a Bíblia. E o Espírito Santo começa a trabalhar no coração do homem. E uma outra mulher, numa outra igreja, ela disse: quando eu vi meu marido de madrugada, de joelhos na sala, orando por mim, por nossos filhos, eu vi que Deus estava fazendo um milagre. Oh, glória. Não é isso que a gente quer. Eu e a minha casa, nós Serviremos ao Senhor. Mas começa pelo homem. Quando eu estou só com os homens, desculpa minhas irmãs aqui, eu falo mais duro. Mas a gente precisa reagir. Os homens, Deus os colocou. E tem uma teoria por aí que Deus é o sacerdote do lar. Mas ser sacerdote é apenas 50% da sua função. Os outros 50% é ser profeta. Aleluia. Porque o sacerdote faz o quê? Representa o povo diante de Deus. O que o profeta faz? Representa Deus. Traz Deus ao povo. Essa é a nossa função como homens. Levar a nossa família a Deus, mas também trazer Deus para a nossa família. Eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. Eu tenho mais do que 15 minutos. Vai fundo aí, pastor. Hã? Não, pode ir uns 45 minutos aí, uma hora. Os irmãos me desculpem se a minha fala parece ser dura. Mas ela é uma fala de muito amor pelos homens. E se eu tivesse descoberto isso 20 anos antes, os meus ministérios nas igrejas teriam sido cheios. Eu teria investido mais na MCM do que na MCM. Sabe como é que é? Eu teria mais. O que significa MCM? Mulheres que estão em missão. E outra MCM? É uma brincadeira, tá? Machos
cristãos em ação. Né? Porque se a gente focar nos homens, a igreja muda. É a abelha, é isso? É a abelha. É tipo de marimbondo. Daqui a pouco ele sai. O tema que eu quero trabalhar com vocês, mesmo que tenha sido anunciado ao homem e à família e tal, é o que são homens fortes segundo a Bíblia. Os princípios que a gente vai trabalhar aqui também podem ser usados para mulheres. O que são homens fortes? Imagina aquela figura que já andou pela internet aí. Essa foi. Que luta, pastor? Aquela figura que já andou na internet aí, tem um gatinho na frente de um espelho e no espelho aparece um leão. Já viu essa? Um gatinho na frente do espelho e quando ele olha para o espelho, em vez de ver o gato, ele vê um leão. A gente quer ser assim, né? O que são homens fortes à luz da palavra de Deus? Quero trazer pelo menos cinco colocações aqui e eu creio que as irmãs também vão poder se identificar nisso. Primeiro, homem forte, segundo a palavra de Deus, são aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Primeira verdade. Homem forte é aquele que sabe que ele é fraco. Não fraco no sentido de físico, não fraco no sentido de eu não sei fazer nada. Mas segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 10, gente, anota aí, a gente talvez não vá ler todos os textos aqui, porque são bastante textos que eu vou mencionar. O apóstolo Paulo diz: quando sou fraco, então sou forte. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não é aquele choro de mimimi, mas é aquela fraqueza, é aquele choro de reconhecer que sem Deus eu não posso fazer nada. É aquele reconhecimento de que para que eu possa fazer alguma coisa, segundo João 15, 6, sem mim nada podeis fazer. O homem que bate no peito, né, e a mulher que acha que ela tem todo o poder, né, aquele poder de chapulim, né, é o maior fraco, porque vai chegar no momento. E aí, a gente trabalha isso no curso, né, do discipulado, e quando chegam os tempos difíceis, eles se veem no beco sem saída. Porque, na verdade, ele não foi preparado para isso. Então, para que a gente possa realmente vencer, superar as nossas dificuldades, nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa total dependência de Deus. Um exemplo do Velho Testamento, 2 pelo menos. Em Juízes capítulo 8, nós temos a história de Gideão. O povo de Israel vinha sendo atacado pelos filisteus. Sempre que os campos estavam prontos para serem colhidos, os inimigos vinham e levavam tudo. E aí Gideão está malhando o trigo
escondido. E o anjo aparece a ele e diz: olha, você vai ser levantado como juiz em Israel, vai levantar e vai libertar esse povo da opressão dos inimigos. E aí Gideão diz: mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou da menor tribo de Israel, da família mais simples que tem. Por que eu? Esse sentimento é o sentimento correto diante de Deus para podermos ser usados poderosamente pelo nosso Senhor. Amém. Outro exemplo é de Elias, lá no Monte Carmelo, quando ele está diante dos profetas de Baal. Eu acho lindo aquela cena, né? Elias tirando os profetas de Baal, literalmente, né? Falando mais alto, gritem, talvez o Deus de você está dormindo. Eu acho incrível isso, porque é um Deus falso. Mas a proposta de Elias diante de todos ali era: gente, nós não podemos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar no poder de Deus. E aí Elias faz uma oração muito simples, muito simples. Isso está em 1 Reis, capítulo 18. Senhor, mostra quem o Senhor é, manda fogo do céu. E Cabrum, né? Desce aquele fogo e consola. Foi Elias? Não foi Elias. Mas foi a confiança dele no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus queridos, para que nós possamos ser homens e também mulheres bem-sucedidas na vida, nós precisamos reconhecer que não é no nosso braço, que não é na nossa força, que não é na nossa capacidade, mas é no poder de Deus. Amém. E você vai ser homem forte, você vai ser uma mulher forte quando passar por essa experiência, não eu. João Batista declara isso de uma forma magnífica no Evangelho capítulo 1 de João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos irmãos, eu não poderia estar aqui se não fosse pela graça e pelo poder de Jesus. E nós vamos poder ajudar nossas esposas, nossos filhos, a caminharem com o Senhor quando nós, homens, maridos e pais, começarmos a viver nessa total dependência de Jesus. Amém? Segundo, homens fortes, segundo a Bíblia, são aqueles que sabem não serem super-heróis. Não, mas não acabamos de falar sobre isso? Não. Veja Tiago 5,17. Esse eu vou abrir e vamos ler com os irmãos. Tiago 5,17. A questão é que muitas vezes nós olhamos para figuras da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, e achamos que eles estiveram imbuídos, estavam repletos de superpoderes. O próprio Elias, que nós acabamos de falar, que é mencionado aqui por Tiago. Às vezes a gente olha para esses profetas e diz: cara, esse sim, era o cara. E aí diz em Tiago 5,17:
Elias era o quê? Só homem? Não. Ele era humano, a minha tradução diz humano, como nós. Tem isso aí na sua Bíblia, essa observação? Como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eles não eram super-homens, não eram super-mulheres, eram humanos como nós. A questão é, novamente, essa: eles se colocaram na mão de Deus. Davi, 1 Samuel 18, eu acho muito interessante essa colocação também. 1 Samuel 18, nós temos um embate, tá? É a história de Davi e Golias. Davi, mineiro como era, né? Foi levar queijo para os irmãos. Está lá escrito, né? E ele chega lá e vê o exército, né, de Israel todo acuado, com medo de Golias. Ele diz: ué, que medo é esse? Não tem homem. Não tem homem. Aí ele diz: como é que vocês deixam um ateu, um idólatra, um cara desse zombar do povo de Deus? E aí levam essa mensagem para o rei Saul, que estava escondidinho, todo cheio de mimimi na barraquinha dele. Apareceu um herói. Aí eles chamam Davi, e Saul quer levar a honra com ele. Você vai lutar, mas eu quero um pedacinho dessa glória. Você vai com a minha armadura. É a mesma coisa que se eu fosse Saul, como é que me chama? Davi. Que coincidência, né? E se o Davi fosse querer usar a minha roupa? Daria, Davi? Não, né? É o que aconteceu lá. Saul disse ao Davi: você vai, mas vai com a minha espada e com a minha armadura, porque aí o povo vai saber: não, eu participei dessa vitória. Foi a minha armadura que deu. Exatamente, né? Foi a minha armadura que ajudou você a ganhar. E Davi diz: não é em coisas, mas é no poder do Senhor. Quando nós entendemos que nós não somos super-heróis, e que não é porque eu assisti uma aula lá do pastor Luiz que agora que eu vou ser o cara. Não pode. Não, agora eu estou assistindo o youtuber lá que está dando 110 dicas de como ser um bom marido. Agora sim minha vida vai mudar. O que eu estou fazendo. Quando nós entendemos que o nosso poder não vem da gente, mas é Deus quem age por nós. 1 Crônicas 29, mais uma experiência do rei Davi, quando ele junta as ofertas para construir o templo, e o povo traz. E ele manda um recado para o povo: chega, já deu, já temos o suficiente. E aí ele faz o que? Um culto de ação de graça. E nesse culto de ação de graças tem uma das frases mais bonitas da Bíblia. Ele diz: quem sou eu? E quem é o meu povo
para que possamos te ofertar tudo isso. Porque apenas te damos daquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não é a gente. Se nós somos bons maridos, se nós somos bons pais, se somos bons profissionais, se conseguimos administrar bem o nosso dinheiro, se conseguimos atravessar tempos difíceis em nossas vidas, nós vamos conseguir tudo isso no poder do Senhor. Eu dependo todos os dias para amar a minha esposa. Eu dependo da graça de Deus para poder administrar bem as minhas finanças, meus bens. Eu não sou muito, mas eu preciso ser responsável. Eu vou poder resistir às tentações e às provações no poder do Senhor. Não somos super-heróis, mas temos o poder do Espírito Santo atuando em nós para podermos vencer. Terceira questão: homens fortes, segundo a Bíblia, são homens que têm consciência do potencial das tentações ou que têm consciência da sua pecaminosidade. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós temos uma mente, né, que é muito ágil. E tem alguns cientistas, né, fazendo pesquisas que dizem que a menos de 10 segundos, a menos de cada 10 segundos, o homem tem pensamentos maus sobre sexualidade, sobre criminalidade, né? Sobre palavras, né? Palavrões, sobre tá aí. Basta uma moto fechar aí na avenida, né? Saem cobras, lagartos, abobrinhas e tudo mais, né? A gente sabe. A gente chega em casa cansado do trabalho e aí uma pergunta, às vezes da esposa, e o cara parece que é uma bomba atômica, né? Explode, destrói tudo. Nós temos essa natureza pecaminosa em nós. As tentações são humanas. 1 Coríntios 10, 12 e 13 nos dizem isso. Nenhuma tentação nos sobreveio que não seja humana, mas junto com a tentação vem o meio de escape. As tentações vão acontecer, mas nós precisamos resistir a isso. Gênesis 39, você está anotando as passagens aqui. Gênesis 39, a história de José. Impactante. Ele foi vendido pelos irmãos, foi comprado como escravo por quem? Potifar, general, né? O segundo homem lá do Egito. Foi trabalhar na casa dele. E quem está lá? A esposa de Potifar. Eu tenho uma mensagem só sobre esse tema. A esposa de Potifar. E se a gente olhar hoje ao nosso redor, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. É na rua, é no escritório, é no lugar de trabalho, está na academia e está aqui.
O que José fez? Gente, você acha que aquela mulher atacou, entre aspas, José uma vez? Eu não sei quantas semanas aquele flerte, aquela olhadinha, sabe? Aquele jeitinho de se mostrar, para chegar o dia do bote. Você acha que José não estava percebendo? Você acha que a gente não percebe quando a mulher de Potifar rouba a gente? Quando nós estamos conscientes da nossa pecaminosidade, nós temos condições de fazer o que José fez: fugir, correr, se afastar. Talvez você já tenha visto aquele filme A Prova de Fogo. Já viram? A Prova de Fogo. É exatamente essa história, né? E tem uma cena, né, que ele pega o computador, aquele tempo de computador de tubo, né? Leva lá fora no pátio e pega o taco de beisebol e taca em cima. Talvez algumas vezes nós teríamos que fazer isso com o celular. E aqui é um alerta para os pais e mães. Estava falando sobre isso com o motorista de Uber. E Deus me deu a graça dele ser um cristão, né? Hoje de manhã, quando eu vim para cá. Gente, é muito comum os pais hoje comprarem celular para os filhos. Melhor seria se a gente pudesse evitar isso antes dos 10, 12 anos de idade. Por quê? Eu, Luiz, tenho um filho, estou imaginando que minhas filhas já estão com mais de 30 e poucos anos. Ô, pastor, obrigado, até tempo na aula, mas está mais. Obrigado. Muito obrigado. Digamos que eu tenho um filho de 5 anos e eu quero dar um celular para ele. Em nome de quem você vai comprar o celular ou o chip? CPF de quem vai na mão? O meu. O celular está em meu nome, o chip está em meu nome, mas o celular está na mão da criança. O algoritmo vai entender que aquele celular está na mão de um adulto. E as mensagens que os algoritmos vão produzir para aquele celular vão ser conteúdo de adulto. Está entendendo o perigo? A não ser que a gente tome medidas muito rígidas de controle de acesso, limitações de acesso às crianças, e a gente vê isso fácil nas escolas. Crianças sendo induzidas no caminho mal através disso. Pais, atenção, né? Precisamos fugir. Quando nós estamos conscientes da nossa pecaminosidade, nós temos mais força de reação contra o pecado. E quanto mais nós temos a palavra de Deus em nós vamos ter mais força para reagir. Tipo Jesus em Mateus 4, quando ele está no deserto, o diabo vem e tenta ele, e Jesus responde: está escrito. E a gente pode usar, por exemplo, Jó 31, versículo 1, está escrito: fiz um pacto com meus olhos de não olhar para
uma virgem. Percebe? Ou nós temos Salmos 119, 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais palavra, mais vitória. Amém. Não é quanto mais eu vou na igreja, é quanto mais eu tenho a palavra de Deus. Quarto lugar, homens fortes, segundo a Bíblia, são homens que não andam sozinhos. A gente usa a expressão cada homem guerreiro porque a gente luta todos os dias com algumas coisas: casamento, criação de filhos, dinheiro, sair de trabalho e tal. Então as nossas lutas, a gente gasta 95% das nossas energias com essas áreas de luta. Todo guerreiro, todo soldado sozinho é presa fácil. É presa fácil. Basta você se embrenhar no Pantanal, né? Querer caçar sozinho. E aí você se vê no meio de um bando de jacaré, de leopardos, onças, não sei o que tudo tem por aí. Como é que você sai disso? Sozinho. Homem que anda sozinho, que não presta contas da sua vida, é presa fácil. Eclesiastes, que é um texto que a gente usa muito em casamento, é melhor serem dois do que um, né, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Também vale para nós, homens, também mulheres, para não andarmos sozinhos. Porque eu preciso ter alguém a quem prestar contas. Cara, ora comigo, porque a tentação lá no escritório está forte. Ou ora por mim, porque o patrão quer que eu faça negócios errados. Ora por mim, porque cada vez que eu chego em casa, alguma coisa acontece que eu me irrito com meus filhos. Ora comigo, ande comigo. É melhor serem dois, ou três, ou quatro. Por isso nós criamos, né, através desse trabalho de discipulado, grupos de 4, 5 homens, e há prestação de contas. Eles vão falar sobre a sua hora devocional, vão falar os princípios memorizados uns dos outros, vão compartilhar das tarefas que eles têm para fazer com a esposa, com filhos, com dinheiro e tal. Prestação de contas. Orar uns pelos outros, caminhar juntos. Jesus fez isso com os discípulos. Quando Jesus mandava eles para fazer trabalhos missionários, Marcos 6, Lucas 10, primeiro mandou 70, depois mandou 120, mandou eles de quanto? De 2 em 2. Pelo menos de 2 em 2. Percebe? Nunca sozinho. E aqui vai um alerta, né, para a igreja e para as juntas missionárias, né, que às vezes vão um casal sozinho para o campo missionário, eles voltam tudo esfarrapados, porque foram sozinhos na metade. Precisamos ir pelo menos 2 casais, não andem sozinhos. Esse casal vai casar agora ou vai ter filho? Vai ter filho. Não andem sozinhos achando que vocês vão saber sozinhos educar os filhos. Participem do curso de criação de filhos. Andem com outros casais para poder educar filhos no caminho do Senhor. Isso vale para todos nós, pelo menos de 2 em 2. Mas não procure aquele cara, ou não procure aquele irmão ou irmã que diz: não, tudo bem, vai, faz o que você quer. Mas ande com gente que diz: cara, larga a mão disso,
Você é casado, cuida da tua esposa. Ande com gente que puxa a tua orelha. Porque você pode dizer para o outro, cara, estou aqui para te ajudar, não entra mais. Homens fortes são aqueles que reconhecem que não podem andar sozinhos. Exemplo negativo nós temos em Provérbios 7. Interessante essa história. O jovem saiu no final da tarde andar pela cidade, e a mulher olhou pela cortina e viu que ele estava sozinho, saiu, foi até a rua convidar ele, né? E acontece que está escrito lá de ele ceder e tal. Se ele tivesse acompanhado um amigo, ele não teria seguido. Não ande sozinho. Homens fortes são aqueles que reconhecem que precisam de alguém ao seu lado. Nesse sentido, quero recomendar um livro que a gente tem lá no site da loja da Rádio Transmundial, Companheiros de Lutas, sobre o valor da amizade cristã entre os homens. Cara, fantástico esse material. Quinto lugar, último. Homens fortes, segundo a Bíblia, são aqueles que têm no relacionamento com o Senhor a base de suas vidas. Agora presta atenção. Homens fortes são aqueles que têm no seu relacionamento com o Senhor a base de suas vidas e colocam a família antes dos seus próprios interesses. No curso, vou dar um spoiler aqui. No curso nós temos os versículos que a gente memoriza. E no livro 2, nós temos para memorizar o que nós chamamos de o meu compromisso matrimonial. O meu compromisso matrimonial, eu até coloquei ele aqui no final da minha Bíblia. Eu imprimi, né, e grudei aqui na Bíblia. Pois eu acho. Meu compromisso matrimonial é meu privilégio demonstrar meu amor por Jesus, cuidando da minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão de minha vida e dos meus direitos em favor dela. É forte. É meu privilégio demonstrar o meu amor por Jesus, cuidando de minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão de minha vida e dos meus direitos em favor dela. E logo na sequência tem os 3 princípios bíblicos para a criação de filhos. Educar os filhos é uma responsabilidade de Deus, o que Deus deu ao Pai. Efésios 6:4. As crianças constroem sua autoimagem a partir do que acreditam que seu pai pensa delas. Provérbios 17:6. E as palavras ditas a uma criança determinarão o seu destino. Provérbios 18:21. Poder da morte e da vida estão na língua. Terá bom fruto quem faz bom uso delas. Homens fortes são aqueles que sabem que a família está em primeiro lugar. Por quê? Porque tem um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, conforme Mateus 22, 36, 38, diz que primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de qualquer coisa. Ah, mas eu já vou na igreja, eu já dou meu dízimo.
Isso é só consequência. Porque o meu relacionamento com Deus começa no meu quarto, né? Na minha meditação, no meu estudo particular da palavra de Deus. Davi arrisca a vida pela família. Eu gostaria que vocês depois lessem 1 Samuel 30. Né? Ele sai por uma batalha, e quando ele volta com o seu exército, os inimigos tinham levado a esposa, a filha de todo mundo. Ele diz: eu não posso deixar isso acontecer. E foi atrás. Lute pela sua família. Uma vez eu aconselhei um casal que queria se separar. Foi separar, mas o argumento era: meu amor por ela acabou. Acabou? O que diz a Bíblia? O amor jamais acaba. Ah, mas eu não sinto mais nada por ela. Tá, mas e João 16, 24, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome vos será dado. Você já orou para que Deus te dê amor por ela? Mas o coração dele já estava todo endurecido, que ele não quis mais nada. Mas é isso, a gente precisa lutar pelo nosso relacionamento. Está difícil. Vamos lutar juntos. Não um contra o outro, mas um com o outro. É diferente. A gente vê muito isso nos casamentos, um querendo ter mais razão com o outro. Não, juntam as razões e vão em frente. O exemplo de Jesus no Efésios 5:25. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E depois no capítulo 6, versículo 4, pais, não irriteis os vossos filhos, antes criai-os na amonestação do Senhor. O que irrita um filho? Vocês todos já foram filhos. Eu também. Alguma coisa irritava a gente no nosso pai? Uma das principais coisas que irritam os nossos filhos é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Filho, você tem que ir na escola dominical. Pai, vem com a gente. Não, vai você. Vai chegar um momento em que o filho vai dizer: ó pai, vem, não estou nem aí, vou embora, vou fazer o que eu quero. E o exemplo: se eu digo que eu sou, mas não sou. Então a gente precisa lutar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, para que realmente a gente possa conquistá-los, né? E é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Meus queridos, o mundo aí fora, ao nosso redor, grita por exemplos de famílias saudáveis. Eles não admitem, mas toda essa bagunça na sociedade, todas essas ideologias que estão circulando por aí, elas são fruto de um fracasso da família, e eles não sabem para onde olhar, em quem se espelhar. E aí Deus chama a gente, diz: vamos andar comigo e vamos ser luz a esse mundo. Vamos mostrar a esse mundo que é ser família.
o que é educar os nossos filhos, o que é viver bem uns com os outros. É para esse tempo que Deus está me chamando. Aleluia. Seja um homem forte, dependendo do Senhor, não querendo ser super-herói, consciente da sua pecaminosidade, realmente vivendo uma vida que luta pela sua família, que vence as tentações. E aí o mundo vai olhar para a sua família, você como casal, e vai dizer: o que vocês têm de diferente? Quero também isso para mim. E pela graça de Deus, e no poder do Espírito Santo, nós podemos viver isso. E a minha oração é que, a partir dessa igreja, o mundo saiba que é possível viver diferente. Amém. Gente, eu sou apaixonado por esse assunto, porque eu tenho visto o que Deus é capaz de fazer quando nós nos rendemos a Ele. Aleluia. Vamos orar? Posso? Vamos ficar em pé? Eu não sei o quanto Deus falou com você nessa manhã. Comigo Ele sempre fala quando a gente trata isso. Mas eu sei que a palavra de Deus não vai voltar vazia, que é promessa do Senhor. E por isso, Pai querido, nós chegamos juntos, como teu corpo, como tua igreja, diante do Senhor. E aqui juntos, dependentes de Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Nós clamamos, abençoe as nossas famílias. Amém. Abençoe os homens dessa igreja, Pai. Estejam conscientes da sua responsabilidade, do seu papel. Amém. E que possam juntos buscar com suas esposas, com seus filhos, honrar e servir ao Senhor de tal forma que a vitória do Senhor se manifeste na vida deles. Amém. Que sejam homens bons trabalhadores, bons maridos, bons pais. Que as esposas possam realmente serem companheiras, ajudadoras, que os filhos sejam respeitosos, obedientes. Aleluia. Senhor Jesus, faça a tua glória descer sobre cada um de nós. Amém. Que cada casa seja uma casa de bênção. Amém. Assim como Abraão recebeu a incumbência de se multiplicar na bênção do Senhor, multiplique, Senhor, a tua bênção através de cada família aqui nessa cidade, nesse bairro, através dessa igreja. Amém. Senhor, é no nome de Jesus, porque é somente Ele para operar tudo isso. E nós nos colocamos em tuas mãos, para a honra e glória do teu gracioso, bendito e glorioso nome. Amém e amém. Amém. Obrigado, gente.